Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje nós vamos falar sobre a formação do mediador na Itália. Fica aqui comigo e confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje estou aqui na Itália, na Universidade de Bolonha, ao lado de uma mediadora e professora de mediação, e a gente vai conversar sobre a formação do mediador na Itália. Vamos falar também um pouquinho sobre a mediação obrigatória, a opt-out aqui da Itália, a experiência acumulada, a formação jurídica sobre isso e outras questões relacionadas à formação do mediador, e você também vai saber a diferença entre a mediação obrigatória na Itália e a mediação obrigatória na Argentina. Então a gente agora vai conversar com a professora Chiara Giovannucci Orlandi, que é professora de Direito Processual Civil na Universidade de Bolonha e professora de ADR, que são os métodos alternativos, ou para nós no Brasil, que chamamos hoje de meios adequados de tratamento de conflitos, e ela leciona essa matéria na Faculdade de Economia da Universidade de Bolonha, o que é muito interessante, porque demonstra que aqui no estudo de economia isso já faz parte integrante, o que não acontece em grande parte da formação similar no Brasil. Ainda nem todas as faculdades incorporaram a preparação para as soluções alternativas, os meios adequados de tratamento de conflito. Mas a professora Chiara, além de professora na Universidade de Bolonha, também ministra cursos em instituições credenciadas na Itália para a formação de mediadores. Então ela tem, além da formação específica de mediadora e da sua vasta experiência e conhecimento jurídico sobre o assunto, também a qualificação e o credenciamento para poder ministrar os cursos de formação de mediadores. Quero primeiramente agradecer à professora Chiara pelo carinho de nos receber, a gentileza de conceder a entrevista para o Momento Arbitragem. No Brasil, professora Chiara, nós vivemos um momento bastante especial de mudanças legislativas importantes que fortalecem a mediação no Brasil através do novo Código de Processo Civil. Estamos às vésperas de sair uma lei marco da mediação no país. Além do novo CPC, virá uma lei de mediação que vai regular a mediação privada e vai complementar algo mais para a mediação judicial. Então é um momento bastante singular, especial, em que vivemos no Brasil e que a mediação ganha força. E a inspiração italiana seguramente fez parte das discussões para as mudanças legislativas que estão sendo feitas no Brasil, e conhecer um pouquinho mais também sobre a formação de mediadores importará muito para o Brasil qualificar e melhorar ainda mais o trabalho que está fazendo, até porque com a mudança do CPC no país, o que vai acontecer é a necessidade substancial e numerosa de formar muitos mediadores, e naturalmente esse assunto é de particular interesse de todos nós. Então agradeço imensamente o carinho de nos receber. Quero lhe dar primeiramente a palavra para que a senhora conte um pouquinho, que a senhora é tão experiente no ensino jurídico, profissional de longa data aqui na Itália nessa área, o que lhe seduziu para caminhar pela ADR também, o que lhe enfeitiçou para ir por esse caminho, professora? Allora, l'ultima parte che ha detto, l'ultima frase che ha detto, partire da dove? Isso. Só fazer aqui uma explicação. A gente está contando aqui com a ajuda porque há uma diferença de idioma, então a gente está contando com a ajuda aqui do Dr. Érico Silveira, que é advogado brasileiro e que estuda aqui na Universidade de Bolonha, mestrado, está nos auxiliando na tradução e no bate-papo aqui com a professora Chiara. L'ultima parte. Sì. Lui ha chiesto se lei, che cosa ha portato lei per questa, a studiare la mediazione, l'arbitraggio, che cosa ti ha ispirato? Certo. Intanto grazie per essere venuti a Bologna e grazie per questa intervista. Seguiamo sempre con molto interesse la legislazione brasiliana, proprio perché i nostri paesi sono sempre stati molto vicini.
E cosa mi ha portato a questi strumenti alternativi? Beh, forse la conoscenza della procedura civile, quindi vedendo il tipo anche di stress che un processo civile provoca nelle persone, nei litiganti, quando ho cominciato a conoscere prima l'arbitrato, che appunto è uno strumento equivalente al processo, ma dove i rapporti dovrebbero essere comunque più distesi, più disponibili, e poi la mediazione, perché credo che sia uno strumento estremamente valido per risolvere i conflitti, evitando tutto quel rammarico, quel rancore, quel disagio che si crea in lunghi anni di partecipazione a un processo. Perfeito. Faz resumo para a gente, doutor Eric. A professora justamente esclarecia que... mais alto. Sim, a professora justamente esclarecia que o que a levou... Primeiro, ela tem grande interesse na legislação brasileira pelo fato dos países serem vizinhos, então ela agradece desde já o convite aqui para estar participando do Momento Arbitragem. E também, nesse caso, o que a levou a estudar mais de perto a arbitragem e a mediação foi justamente ela ser professora de processo civil, ou seja, o próprio processo civil a conduziu por esse mecanismo, já que ela começou a observar justamente o estresse que é vivenciado durante todo o processo, a amargura que as partes vivem, né? A própria questão da duração. E ela, inicialmente, ela começou com a arbitragem e pôde verificar que era um instrumento assim, eficaz, né, mais disponível às partes, né, menos rigoroso na questão das formalidades, e posteriormente a mediação também, que já foi de certa maneira uma evolução nesses instrumentos. Perfeito. Professora Chiara, então você gostou da área e abraçou e vem trabalhando nessa área. Você acompanhou seguramente as mudanças legislativas aqui da Itália e as idas e vindas ao tribunal para poder discutir a constitucionalidade da regra que foi estabelecida aqui e depois a reinstituição dessa regra por uma nova legislação e faz um resumo para a gente sobre o sentimento que permeava a cabeça dos advogados antes da lei de mediação obrigatória, opt-out, depois da discussão de constitucionalidade e a reintrodução na ordem jurídica pelas novas regras estabelecidas na Itália. Faço só um apanhado geral para a gente ter uma visão sobre qual é a temperatura, o sentimento que os profissionais tiveram em relação a tudo isso. Grazie. Dunque, inizialmente la prima legge sulla mediazione strutturata in Italia risale al 2003 ed era legata solo alle controversie di diritto societario. E potevano essere mediatori solo o gli avvocati o i laureati in economia e commercio, cioè laureati in giurisprudenza o in economia e commercio. Sì. E diciamo che in realtà è una legge che già rispettava i requisiti della direttiva comunitaria, ma non è stata particolarmente usata. Quindi siamo arrivati, e lì non ci sono state reazioni, non era prevista come obbligatoria, era prevista come facoltativa e non ci sono state reazioni dagli avvocati, anche se una parte ha cominciato invece positivamente a interessarsi, soprattutto presso le camere di commercio, perché sono state le camere di commercio le prime ad avere i centri di conciliazione e mediazione storicamente in Italia e in quell'epoca si chiamava ancora conciliazione, perché in Italia il termine più diffuso era conciliazione. Il termine mediazione veniva utilizzato solo per le controversie di diritto di famiglia, cioè quelle non civili e non commerciali, si usava mediazione. Nel 2002 ha cominciato a produrre la Comunità Europea delle bozze di direttiva comunitaria e si è cominciato a parlare tra noi esperti di questa conciliazione e mediazione, ma il mondo dell'avvocatura è rimasto un po' a parte. Nel 2008 il legislatore ha pensato questa volta di non ascoltare tutti e di emanare direttamente la legge che prevedeva un tentativo obbligatorio. Questo ha provocato una reazione molto forte ad opera dell'avvocatura che
non so se sia traducibile, ma dicevano ADR, allarmante diminuzione del reddito, cioè gli avvocati temevano di perdere lavoro. E in particolare l'Organizzazione Unitaria dell'Avvocatura ha cominciato a chiedere la dichiarazione di incostituzionalità. La Corte Costituzionale, per quanto riguarda l'obbligatorietà della mediazione, che nel frattempo il nostro legislatore ha deciso di chiamare mediazione, facendo però una distinzione: da noi mediazione è la procedura, l'accordo si chiama conciliazione, quindi ha voluto usarli tutti e due per non sapere. Mediazione è la procedura, conciliazione è l'accordo. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della obbligatorietà della procedura, ma non perché non sia legittimo prevedere un tentativo obbligatorio, ma perché la legge italiana era frutto di una legge delega che non prevedeva l'obbligatorietà. Quindi la Corte non si è sbilanciata su se fosse legittimo o meno il tentativo obbligatorio, in questo caso, perché in passato aveva già detto che era costituzionalmente legittimo, quindi non credo che si possa dire che non è costituzionalmente legittimo, purché non ci sia una grossa spesa, purché ci sia poca spesa e i risultati siano efficaci. Questo è il momento. Col decreto del fare, il legislatore ha preferito riscrivere la legge in parte, inserendo il famoso primo incontro, che è una situazione opt-out, cioè c'è l'obbligo di partecipare a questo primo incontro, però poi le parti tendenzialmente sono libere di andarsene. Quello che può essere interessante, qualcuno dice dipende dalla volontà delle parti andarsene, quindi non ne ho voglia, non partecipo più. Una buona parte della giurisprudenza invece oggi, dei giudici, ritiene che le parti possano non proseguire solo se ci sono dei motivi per non proseguire. Quindi ritengono più vincolante il primo incontro, dicendo è vero, è vincolante solo quello, però ci devono essere dei motivi per non andare avanti. Perfetto. Vamos fazer resumo agora? Certo. Faça resumo, gente. A professora justamente esclarecia que inicialmente, em 2003, na época, aproximadamente em 2003, a mediação e a conciliação, que havia uma confusão entre as duas, eram usados apenas por advogados em questões societárias. Posteriormente, né, esses advogados que atuavam principalmente na Câmara de Comércio, que usava mais esse instituto, ele começou a buscar outros mecanismos para poder surgir na sociedade. E o governo começou com a criação da lei feita pelo governo italiano, alguns advogados se manifestaram contrários a essa legislação, justamente porque eles entendiam que essa legislação ameaçava a questão da renda, do ganho, dos honorários do advogado, pois havia essa confusão de que a mediação ou a arbitragem ela poderia justamente diminuir, afetar a renda dos advogados. Inclusive essa lei, apesar de ser muito semelhante às diretivas da União Europeia, ela não foi utilizada no decreto, nas diretivas que foram lançadas posteriormente, regulando aquelas diretivas, inclusive nós já falamos nos outros programas, foi regulando com que cada país utilizasse ou não a mediação obrigatória. Com isso, a partir de 2008, né, o procedimento da mediação, que é o procedimento, e da conciliação, que seria o acordo, passou a ser amplamente usado pelos advogados, né? Ela se referiu também à questão da discussão que houve na Corte Constitucional, em que tratava-se se era válido ou não a questão da obrigatoriedade da mediação. E ela reforçou justamente a ideia de que a Corte Constitucional não disse que era inconstitucional porque a mediação obrigatória. Sim, disse por uma questão
de competência. De competência de quem determinou, de quem criou a lei. Transcendeu o que a lei que autorizou inicialmente. Porém, ela salientou uma coisa bem interessante, que a jurisprudência atualmente tem entendido que aquele sistema de opt-out, ou seja, que no primeiro encontro as partes podem deixar, ele só não seguirá se a parte justificar por que não está prosseguindo no sistema de mediação, ou seja, deve haver uma justificativa lógica, não porque simplesmente não quer mais seguir, que ela pode... Então, na verdade, já está avançando para uma modulação dessa interpretação para dizer, olha, não é só não querer, tem que não querer por uma razão justificável. Esatto. É isso. E una cosa importante, col decreto del fare è stata anche inserita l'obbligatorietà della presenza degli avvocati, che prima non c'era. Na segunda formulação legislativa, ou seja, naquela nova regra que reintroduziu a mediação obrigatória, passou a incluir a obrigatoriedade do advogado, que não tinha anteriormente na regra original. E seguramente isso deve ter ajudado a diminuir o ímpeto dos advogados contra a regra. Em parte, sim. Em parte, eles devem ter arrefecido a sua energia contra a regra, porque passaram a se sentir incluídos no sistema e valorizados no seu papel. É isso, né, professor? Exatamente. Professor, agora vamos falar um pouquinho sobre a diferença objetiva de como é a mediação obrigatória aqui na Itália, porque eu até já falei em um outro programa sobre mediação obrigatória na Argentina. Quando eu estive em Buenos Aires, eu contei para o nosso público como era a mediação obrigatória lá na Argentina. Mas é interessante porque são modelos de mediação obrigatórios bastante semelhantes, mas que têm um ponto de diferença importante. Qual è essa differenza, professore? Sì, la differenza importante è che mentre in Argentina il sistema di tentativo obbligatorio si è basato sulla formazione e l'accreditamento dei singoli mediatori, in Italia invece il sistema si è basato sull'accreditamento degli organismi di mediazione all'interno dei quali possono lavorare solo dei mediatori che siano espressamente formati, secondo la previsione della legge, da degli enti di formazione che sono controllati dal Ministero. Questa è la differenza principale. Quindi si può scegliere il mediatore, le parti italiane possono scegliere il mediatore, ma sempre all'interno di un organismo. Perfeito. Então, essa diferença que a professora está explicando, e aí o doutor Eric me corrige se eu tiver entendido algo errado, é basicamente a seguinte: na mediação na Argentina, a lei argentina estabeleceu uma regra de cadastrar e credenciar diretamente os mediadores, que lá são advogados e que tem, então, além de fazer uma formação específica, eles vão se credenciarem para atuar como mediadores e montarem dentro dos seus escritórios estruturas mínimas necessárias para realizar essa mediação. Enquanto aqui na Itália, quem é cadastrado, credenciado para realizar a mediação não são os mediadores, pessoas físicas, mas sim as instituições, os órgãos privados que se credenciam para, seguindo certos parâmetros, naturalmente, para poder atuarem com mediação. E os mediadores, portanto, são formados a partir das diretivas dessas instituições e se vinculam a essas instituições. Portanto, o cidadão italiano, ele vai escolher a instituição de mediação, a princípio a instituição de mediação, e não o mediador diretamente, embora quando chegar na instituição poderá fazer essa escolha lá dentro, né? Enquanto na Argentina ele vai escolher diretamente o mediador. E aí, professora, eu vou fazer uma complementação até para dar um feedback comparativo com o Brasil, com a nova regra no Brasil. O novo Código de Processo Civil brasileiro criou um sistema híbrido interessante que pega como é na Argentina uma parte e como é na Itália a outra parte. Porque o novo CPC criou a obrigação do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão maior
de gestão do Poder Judiciário. Então, criou como obrigação do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e de cada tribunal estadual, a criação de um cadastro. Esse cadastro credencia os mediadores e conciliadores, que no Brasil tem a diferença, e também as instituições de mediação e conciliação. Então, no Brasil, a pessoa vai poder escolher a instituição, caso queira fazer uma mediação privada, e vai poder escolher o conciliador ou mediador dentro da própria mediação judicial e dentro das instituições privadas. Ou diretamente, se um advogado se formar, se qualificar como mediador, ele pode receber diretamente no seu escritório e fazer o trabalho de mediação privada, que seria ad hoc. Esatto. Né? Ad hoc. Per noi anche è possibile. Compreendeu o que eu falei? Sì, que assolutamente. Sim, sim. Então, eu acho que essa diferença fica bem ilustrada. Na Argentina é pessoa física, o cadastro. Na Itália são instituições, pessoas jurídicas. Exato. E no Brasil as duas coisas, física e jurídica. Se vai funcionar bem, só a prática vai demonstrar. Mas o Brasil tentou unir as duas experiências para poder realizar. Né? E professora, então essas instituições são credenciadas para dar os cursos. E um curso de formação de mediadores tem que ter que carga horária, quais são os elementos mínimos para esse curso? Sì, allora la storia della formazione dei mediatori in Italia, anche questa nasce prima ancora del 2003 perché il sistema camerale delle Camere di Commercio, quando ha cominciato a fare della mediazione e della conciliazione, ha deciso di formare i propri mediatori. Quindi aveva fatto dell'insegnamento per i propri mediatori. Il legislatore del 2003 ha visto questa formazione e anche, come indicato dalla direttiva comunitaria che suggerisce la formazione dei mediatori, ha cominciato a prevedere delle ore stabilite per legge di formazione. Col decreto 28 del 2010 e il successivo decreto ministeriale 180 del 2011 sono state stabilite le materie che dovevano essere insegnate, con particolare riguardo al fatto che devono essere parti sia teoriche che pratiche, perché il punto di partenza è che, ad esempio, un avvocato che certamente conosce la legge non può essere mediatore se non ha fatto anche la preparazione di parte pratica. Il problema sono 50 ore attualmente, la legge prevede 50 ore di formazione come minimo, spesso ne vengono fatte di più, ma come minimo 50 ore fatte da un ente di formazione iscritto nell'elenco dei ministeri, con 4 ore di esame alla fine. E anche l'esame è una prova, una simulazione, quindi una prova sia pratica che teorica. Il decreto del fare, per cercare di accontentare gli avvocati, ha inserito un'affermazione che gli avvocati sono mediatori di diritto, che poteva far sembrare che non fosse obbligatoria la formazione per gli avvocati, se non in minima parte. Il Consiglio Nazionale Forense degli Avvocati ha stabilito una formazione solo di 15 ore. 15 ore. Però l'avvocato che si dichiara mediatore non può fare le mediazioni, secondo il decreto legislativo 28, se non presso un organismo. Certo. E la maggior parte degli organismi non accetta un avvocato con solo 15 ore. Certo. Quindi di fatto pratica... abbiamo salvato la necessità della formazione. Interessante, me ajuda no resumo aí, aquela parte inicial. Justamente o que ela estava esclarecendo, que antes de 2003, né, o sistema como se criou-se toda essa rede de câmaras de comércio que abre os mediadores, essas câmaras é que formavam os primeiros mediadores na Itália. Posteriormente, com o decreto, posteriormente com a lei que instituiu a mediação na Itália, em 2003, aí a lei buscou justamente nesses exemplos das câmaras de comércio para formar os árbitros.
Certo. Então, na verdade, aproveitou a experiência de formação já existente, claro que deve ter dado algo mais para tornar ela ainda melhor, mas aí estabeleceu a regra de que só quem pode dar essa formação são instituições credenciadas, e estabeleceu uma carga horária mínima de 50 horas, mais 4 horas de exame, que seriam provas. Provas práticas que aferem um mínimo de aproveitamento para poder certificar a formação de mediador. Provas práticas e teóricas. Provas práticas e teóricas, perfeito. E aí veio a nova regra, depois que foi declarada inconstitucional a lei aqui na Itália, e aí foi reintroduzida a lei, agora obedecendo o trâmite permitido constitucionalmente, essa nova regra, atendendo o reclame da advocacia, né? O que para nós chama lá a Ordem dos Advogados do Brasil, e aqui seria Conselho Federal, Conselho Federal, sì, né? Sì, Bar Association, il Consiglio Federale Italiano. Exatamente. Então, esse organismo que reclamou que os advogados não precisariam ter essa mesma formação, já que são advogados, é compreensível, então conseguiu que fosse estabelecida a regra de que para os advogados que queiram atuar como mediadores precisariam só de mais 15 horas de complementação. Porém, o que ela explicou é que na prática, como o advogado não pode atuar diretamente com a mediação sem um organismo onde ele se esteja credenciado, inscrito, né, para poder atuar, porque a parte não procura diretamente o mediador, e sim essa instituição de mediação, e as instituições de mediação, na sua grande maioria, pelo que foi explicado pela professora Chiara, não aceitam credenciar um mediador com apenas 15 horas di formazione. Anche gli organismi di mediazione forensi, anche gli organismi di mediazione presso i consigli dell'ordine chiedono una formazione maggiore normalmente. Então, até, inclusive os órgãos forenses também exigem tais formações. Também os órgãos forenses. Então, de qualquer maneira, não vai funcionar muito a pretensão dos advogados, salvo se eles conseguirem vencer as resistências das instituições de mediação. Tá certo. Agora, o profissional de mediação aqui, eu já estive conversando inclusive com uma instituição de mediação aqui na Itália, que é fruto de outro programa que a gente vai exibir. Esses mediadores, eles são remunerados como por essas instituições? Esse é um ponto importante para ter sucesso nessa atividade, né? Assolutamente. Come eles são remunerados? Assolutamente. Allora, questo è uno dei problemi più difficili. Non so come abbiate previsto adesso in Brasile, ma è uno dei problemi più difficili, perché in Italia il sistema di retribuzione è ancora basato sul valore della controversia, quindi è una percentuale sul valore della controversia. E già questo per la mediazione non è l'ideale, perché sarebbe probabilmente preferibile un'indicazione oraria o di numero di incontri, insomma, perché la controversia può essere di grande valore ma molto semplice, e viceversa una controversia di minor valore ma impegnativa, esatto. Esatto. Il problema qual è? Nel tentativo sempre di evitare di scontrarsi con la Corte Costituzionale, per il primo incontro si è deciso che la parte non deve pagare assolutamente niente, se non le spese amministrative iniziali, che sono dai 40 agli 80 euro, quindi veramente poco. Sì. Per cui in alcuni organismi i mediatori sono pagati ma 20-30 euro, quindi assolutamente una cifra ridicola. E non è previsto, perché nella tariffa non è prevista una voce specifica per il mediatore. Quindi quello che stiamo chiedendo è che non si può pensare di far lavorare i mediatori gratis, perché c'è una professionalità che va riconosciuta e va rispettata. Perfeito. Então eu vou fazer aqui um resumo e você me corrige, doutor Érico. O que ela estava explicando, que a regra, o critério adotado na legislação italiana talvez não seja muito feliz, é uma coisa complicada, difícil, porque ele adotou o critério de remunerar
a instituição de mediação e não o mediador, primeiramente. E esse critério de remunerar a instituição, existe uma taxa inicial, que é para o primeiro encontro, uma taxa administrativa de 40 euros por cada parte, que resulta em 80 euros. E se a mediação for seguir, ou seja, opt out, se quiser que não, vai sair, mas se for seguir, se manifestar que quer prosseguir tentando obter a conciliação através da mediação, já que aqui conciliação é o produto da mediação. Então, se prosseguir, aí pagará um percentual do valor da disputa. Isso tem faixas e esse percentual, então, tem variações. Mas pagará um percentual sobre o valor da disputa. Aí ela explicou que isso nem sempre é muito justo e adequado, por quê? Porque uma mediação de valor baixo, muitas vezes é muito trabalhosa e exige a necessidade de vários encontros. Então, a remuneração que vai resultar para a mediação será uma remuneração muito aquém do efetivo trabalho que se vai ter para conseguir chegar àquele resultado. E, por outro lado, uma mediação de um caso de valores muito elevados nem sempre é trabalhosa. Às vezes, em 1, 2 encontros já vai conseguir obter a conciliação e, portanto, irá remunerar de forma muito elevada uma situação que exigiu pouco esforço, pouco trabalho. Se le parti sono disponibili. Exatamente, para se chegar àquele resultado. Então, cria esse contraste. E aí o ponto central que ela abordou é que a lei não definiu qual é o percentual desses valores que vai para o conciliador ou mediador, para o mediador, já que aqui não tem a figura do conciliador, que vai para o mediador e qual fica com a instituição, ficando a critério de cada instituição estabelecer a negociação sobre isso. Né? Só a experiência com o tempo vai dizer como vão se acomodar as melancias, come a gente fala. Né? Negli organismi privati, negli organismi pubblici, di fatto è sempre la stessa percentuale che viene data al mediatore. Perfeito. Nos organismos privados, sim, mas nos organismos públicos já tem o percentual que é sempre o mesmo que é dado aos mediadores. Per il mediatore, nos públicos, né? E os públicos, quais são os organismos públicos? Camere di commercio e consigli dell'ordine degli avvocati, non solo, anche degli ingegneri, dei medici, degli architetti. Sì. Os conselhos profissionais. Sì, esatto, geral, né? esatto. Conselhos profissionais e as associações comerciais, Sì, as esatto. câmaras de comércio. E aí os privados são entidades que queiram empreender como negócio essa atividade. Né? Perfeitamente. Professor, a gente está chegando à parte final da nossa entrevista, a gente quer agradecer imensamente a sua participação, te dar o espaço agora, professora, poder complementar o que desejar sobre o assunto, chamando a atenção que existe o Decreto-Lei 28 de 2010, alterado pelo Decreto-Lei 69 de 2013, né, que aí sim deu a versão final desse decreto-lei, e para a formação de mediadores especificamente existe o decreto 180 de 2011, é isso, Perfeito. né, professora? 180 de 2011 que disciplina os critérios dessa formação. E eu vou colher esse decreto, com a professora vai me me enviar esse decreto, e eu vou colocar à disposição de vocês que estão nos assistindo. Quem quiser conhecer o conteúdo do decreto, meu e-mail está aparecendo aí na sua tela, pode me enviar o e-mail que eu envio o conteúdo do decreto 180 e do 28. Enviarei os dois decretos para quem quiser conhecer o teor exatamente dessas disposições, mas são interessantes até para a gente confrontar com a formação que a gente está fazendo no Brasil, que ainda também vivemos um momento de aprimorar essa formação, de melhorar, embora já tenha um modelo bem desenhado pelo Conselho Nacional de Justiça, isso é possível melhorar. Então, professora Chiara, queremos agradecer imensamente a sua participação, desejar pleno sucesso à mediação aqui na Itália, que continua colhendo os frutos numerosos e cada vez mais efetivos, porque o número que eu conheci foi de 47% de sucesso. Exato. Que esses 47% cresçam mais, para que haja uma consciência cada vez maior dos advogados
e dos usuários da justiça, e naturalmente que a Universidade de Bolonha incorpore também na Faculdade de Jurisprudência, na Faculdade de Direito, a formação de ADRs para os futuros advogados. Né? E lhe dar a palavra para as suas considerações finais. Grazie infinite. Io credo che sia un percorso da cui non si torna indietro, quindi credo che la mediazione, questi strumenti alternativi in genere, oggi facciano fatica perché sono cose che richiedono tempo, un cambio culturale, ma che certamente sarà un successo crescente. E quindi auguro a mia volta al Brasile di poter utilizzare questo strumento nel modo migliore e poi poterci scambiare le esperienze per discutere insieme quello che possono essere le soluzioni migliori per il futuro. Perfeito. Grazie. O Momento Arbitragem está à disposição de vocês, inclusive convidando sempre os professores daqui a também participarem do nosso programa e convidando o público italiano a também conhecer a experiência do Brasil através do Momento Arbitragem, que a gente está sempre reportando e a gente vai divulgar o link desse programa também para a professora poder divulgar aqui na universidade, onde mais desejar. No mais, nós agradecemos imensamente à Universidade de Bolonha por nos ceder esse espaço. Estamos aqui em uma sala de aula da Faculdade de Jurisprudência, ou seja, a Faculdade de Direito da Universidade de Bolonha. A Universidade de Bolonha, só para um registro, já fizemos isso em outro programa, mas para um registro complementar, é a faculdade mais tradicional do mundo, né? Criada em 1088, 1088, ou seja, 973, né? 900 e quanto? 927 anos de existência, é muita coisa, ou seja, se aproximando de um milênio de fundação. Claro que é muita experiência acumulada e seguramente já contribuiu bastante para a ciência, contribuiu para a ciência jurídica e para todas as outras também. No mais, eu quero agradecer muito a sua audiência, mais uma vez, e sugerir que você me envie uma crítica construtiva, uma sugestão de pauta, uma pergunta, o que você desejar, interaja comigo. E quero lhe pedir, assine o nosso canal no YouTube, Momento Arbitragem, o link está aparecendo aí na sua tela, é só se inscrever em nosso canal. No mais, te espero aqui, toda semana no Momento Arbitragem. Um abraço para você, até o próximo programa.